Então, gente, o evento em parceria aqui com a Dinastia, né? Fico muito feliz de ver vocês participando desse evento. Foi um evento planejado com muito carinho para vocês, para trazer algumas informações muito voltadas para a importância da gestão financeira, os principais erros que mais matam a empresa. Então, é um assunto muito delicado e muito importante a gente revisitar todos esses materiais e conversar um pouco sobre isso, que ele traz uma conscientização e uma sensação ali de senso de urgência, né? Para ter uma boa gestão, boa administração da empresa. E a Dinastia, sempre muito preocupada com os clientes, quis trazer isso para vocês, então, um conteúdo que vai agregar bastante. Tenho certeza que vocês podem continuar e contar muito com eles aí, para poder evoluir, crescer, ter um contato direto aí com o Rodrigo e todo o time, tá? Então, agradecer aí o Rodrigo, né, pela oportunidade de a gente falar junto. Hoje vai dar certo e, se Deus quiser, esse evento, tá? Então, a gente vai conseguir trazer um conteúdo bem bacana para todos vocês. Me apresentando rapidinho, eu sou a Gabriela, podem me chamar de Gabi, se forem interagir aí no chat também, fiquem à vontade. Sou especialista de negócios, tenho 7 anos de conta azul, entrei na jornada ali de treinamento direto para o cliente, dono de negócio, migrei para a área de parcerias, então estou me especializando cada vez mais ali em toda essa jornada de cliente dentro da conta azul, seja o cliente direto ou através dos nossos parceiros, com o objetivo sempre de trazer sucesso, né, para todo dono de negócio, todo empreendedor merece ter sucesso, então a gente está aqui com esse propósito muito lindo. Sou gerente de parceria da Dinastia Contábil, então a gente atua muito de forma bem estratégica e bem dinâmica, né, então a ideia desse evento foi justamente isso, trazer esse conteúdo e agregar conhecimento para vocês. Falando um pouquinho da agenda, né? Então, a gente vai falar em 4 momentos, principalmente. O primeiro, o que impede o sucesso dos negócios, os 3 erros que mais matam a empresa, como evitá-los e um exemplo de sucesso. Eu gosto de trazer exemplo de sucesso, porque é uma prova viva, né? Um case de sucesso de alguém que teve a empresa ali em suas dificuldades no começo, em administrar, organizar toda a parte de gestão, principalmente, e tem sucesso, conseguiu se organizar bem, e tudo isso muito conectado aqui com a conta azul também. Então, eu vou passar por esses 4 momentos com vocês. Se tiverem dúvida, podem erguer a mão, podem mandar no chat. A Bruna ela vai organizando as dúvidas ali, mas eu vou fazendo algumas pausas para responder dúvidas e em alguns momentos eu vou pedir a interação de vocês também, tá? Não gosto de falar sozinha. Vamos lá, então. Começando, né, com o cenário do Brasil, que impede o sucesso dos negócios hoje. Trazendo um contexto de pesquisa de mercado mesmo, né? O Brasil, ele é um país de empreendedor, a gente tem mais de 25 milhões de empresas, uma média de 1,3 milhões ali de abertura de empresas a cada 3 meses, então é um volume muito alto, é um país realmente de empreendedores. E a gente tem aqui uma pesquisa de mercado que fala sobre a sustentabilidade desses negócios. Hoje, 58% das empresas fecham antes de completar 5 anos. Né? E esses são dados divulgados pelo IBGE, pelo Sebrae, por algumas outras instituições também. E aqui na Contação a gente foi atrás para entender um pouco mais sobre esse cenário. As principais razões disso são 49% dos empreendedores alegam falta de tempo para gestão financeira, não sei se é o cenário de algum de vocês. 37% das empresas têm problema com fluxo de caixa, pela falta de gestão, de visão. 30%, ou seja, 1/3 ali dos empreendedores, não sabem dizer se a empresa gera lucro ou prejuízo. Esses são os principais fatores que levam as empresas ao fracasso. Se algum de vocês já identifica algum desses cenários aí, vocês precisam, quanto antes, conversar com o Rodrigo, com a equipe dele, porque são cenários de alerta e um volume muito alto mesmo ali, que pode levar à fatalidade dessas empresas, né? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre empreender, né? Tem gente que monta negócio por oportunidade, por sonho, outros por necessidade, mas é que teu negócio não é simples e vocês bem sabem disso. Tem que vender, aí precisa conquistar cliente, precisa emitir nota, aí tem o risco do cliente não pagar e se tornar inadimplente, precisa ficar de olho no estoque, na operação, precisa engajar time, precisa treinar funcionário, precisa ter funcionários cooperando aí com vocês e com a empresa, super engajados. Então, são várias frentes, né, que o empreendedor, ele precisa administrar, ele precisa cuidar da empresa, não é só abrir a empresa, vender e pagar ali, ganhar dinheiro, né? Tem muita coisa envolvida, muito detalhe. Então, é uma burocracia, além de tudo, é uma burocracia sem fim também, né? Muitas coisas ali que vocês precisam lidar no dia a dia. Então, de fato, ter um negócio hoje é complexo, né? E vocês sabem muito melhor que eu, estando à frente aí dos negócios de vocês.
O segundo ponto que a gente vai conversar sobre os 3 erros que mais matam a empresa. O primeiro deles, né? Misturar contas empresariais e pessoais. O primeiro erro fatal é misturar a conta de pessoa física com pessoa jurídica. E por que isso é um problema? Aqui eu vou trazer alguns cenários para vocês, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês vive nesse cenário, tá? Ele é só uma pesquisa de mercado muito distante que a gente fez. O primeiro ponto deles é: se a finança fica misturada, a empresa paga a despesa pessoal dos sócios, o aluguel, fatura, então vai acabando misturando ali, pegando a despesa pessoal dos sócios lá da empresa. O empresário, por sua vez, muitas vezes vai fazendo a retirada descontrolada. Sobrou um pouco hoje, eu vou utilizar aqui, eu vou pagar essa conta, eu vou utilizar para fazer esse tipo, né, alguma compra determinada. O terceiro ponto, que entra o primeiro problema disso tudo. A empresa fica sem dinheiro no dia do vencimento para fazer um pagamento. Aí tem que renegociar prazo, tem multa, tem juros por atraso. E ele ainda piora porque a empresa perde o controle do que é custo de produção, o que são despesas fixas, o que são variáveis, o que é adiantamento de dos sócios. Então, a falta de gestão, de visão do fluxo de caixa, ela vai gerando isso, né, vai atrapalhando. E aí, muitas vezes, né, mesmo tirando esses valores de grão em grão, o sócio ainda sente sem salário, recebendo menos do que esperava. Então, esse aqui são algumas situações, alguns exemplos que a gente dá aqui sobre essa mistura, né, não ter controle do fluxo de caixa, misturar a pessoa física, a pessoa jurídica. Eu sei que no dia a dia é muito difícil, mas é fundamental, né, o primeiro pilar é separar, né, ter a conta separadinha ali de pessoa física, tirar um prolabore ali para vocês, para que não seja misturado e vocês tenham o saldo da empresa em si. Um segundo ponto muito importante, né, pode falar. A Bruna vai administrando ali, quem tiver dúvida, tá? Pode mandar, fica à vontade, mas manda ali no chat que a Bruna vai organizando. Aí aqui um próximo erro comum é deixar de registrar as contas a pagar e a receber, né? Aí aqui a gente não fala só de verificar o que foi pago ou o que foi recebido, olhar um extrato, mas sim ver o que vai entrar ou sair do caixa da empresa nos próximos dias e na semana. Aí eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente conversar também e eu apresentar para vocês. Primeiro, entrada e saída nas contas bancárias. Muito empresário acaba achando que dá uma olhadinha no extrato, vai estar tudo certo, já sei como que entrou, como que saiu ali da minha conta, tudo mais, mas depois acaba perdendo aquela sensação de, será que eu recebi tudo que tinha para receber? Será que eu paguei tudo que tinha para pagar? Como que está o saldo ali do meu extrato também? Segundo ponto, gastos com cartão de crédito. Alguns também apostam em jogar tudo para o cartão, mas não controlam a fatura do cartão para saber o que é o quê. Então, qual o centro de custo dessa despesa? O que eu estou gastando com a minha empresa? Qual setor dentro da empresa é esse gasto? O que eu estou misturando ali de pessoa física dentro do cartão da empresa? Então, gasto com cartão é fundamental, ter uma boa gestão, ter uma boa visão do que está sendo gasto ali, né? Um terceiro ponto, recebimento com vendas. Aí aqui muitos não acompanham também os clientes que já pagaram, o que está pendente, o que está em atraso, quem está inadimplente, aí não conseguem cobrar a tempo, né? O meu cliente vence dia 10, eu não consigo cobrar a tempo do dia 10, ele acaba ficando inadimplente, e cobrar já com período de atraso não é nem um pouco eficiente, gera um retrabalho muito grande ali para vocês, né? Quarto ponto, gastos com dinheiro no caixinha. Esse aqui é um inimigo comum do empreendedor, que é o caixinha, né? Gasto com dinheiro deixa desde pequenas compras, grandes entradas também, se põe R$10, se põe R$200 no caixinha, o dinheiro vai embora e a gente não sabe para onde foi, de onde veio, não tem essa boa gestão ali do recebimento em espécie, que a gente chama de conta caixinha, né? E por fim, vencimento das contas, né? Que talvez o mais importante de todos esses é deixar de registrar e organizar as contas que vencem nos próximos dias, né? Para ter essa boa gestão. Se nas contas pessoais, com 5 ou 6 boletos, a gente já se perde, imagina numa empresa, né? Que tem um volume muito maior, tem prazo, tem fornecedor, tem tudo aquilo ali para administrar, pagamento de funcionário, tudo mais. Então, o vencimento de contas, ele precisa ser uma das grandes prioridades ali para ter essa visão clara, saber exatamente que dia que vai vencer minha conta, para saber o melhor dia de receber também, né? Então, se minhas contas vencem dia 10, eu preciso ter caixa antes do dia 10 ali, para poder administrar e conseguir honrar com todos esses compromissos. Então, esses são 5 pontos dentro da visão que a gente tem aqui, tá? E o terceiro ponto que a gente vai falar agora é o fluxo de caixa. A parte de não ter controle do fluxo de caixa
Desde o ponto 1 ao ponto 2, ele já vai falando sobre o fluxo de caixa, sobre misturar contas, sobre não ter visão, não ter gestão, não registrar, né, todas as contas a pagar e receber, e isso vai ter impacto aqui no terceiro erro, que ele é uma extensão dos dois, que é o fluxo de caixa. Aí aqui, a gente tem também, né, dentro da parte de caixa, algumas perguntas muito importantes. Eu vou jogar algumas perguntas para vocês, vou comentar, e vocês podem ficar à vontade para falar aqui no chat se vocês têm a resposta para essas perguntas, tá? Então, a primeira, esse é o mês certo para comprar um computador novo? Não tem como responder sem olhar o fluxo de caixa, né? Sem o controle, a gente não consegue decidir se é o dia ou o mês certo para a compra de um equipamento para a empresa, se vai ter algum impacto direto na produtividade ou na qualidade das entregas, por exemplo. O exemplo que eu sempre trago aqui, ele foi muito triste, né, não só para o nosso país, mas para o mundo, que foi um momento de pandemia, que a falta do fluxo de caixa tirou a visão das pessoas de quanto tempo eu mantenho a minha empresa aberta sem novas receitas. A gente precisa ter essa visão ali a longo prazo, de próximos meses, precisa saber quanto tempo eu mantenho a minha empresa sem entrada de nova receita, e isso só é possível com a visão de fluxo de caixa. Essas perguntas aqui, elas são muito importantes e de vocês saberem responder mesmo no cenário da empresa de vocês, sabe? Se é o momento certo para comprar equipamento, se vocês sabem qual é o melhor momento, como está o fluxo para isso. Então, é muito importante que vocês reflitam nesse primeiro momento aqui sobre essa visão de fluxo de caixa. Se vocês têm alguma dificuldade com isso, o Rodrigo e a equipe dele estão super à disposição para trabalhar diretamente com vocês nisso, tá? Uma segunda pergunta aqui, dá para trocar a cafeteira do escritório? Não tem como responder sem olhar o fluxo de caixa, né? Será que dá para trocar a cafeteira? Ou trocar algum equipamento da cozinha, ou melhorar a estrutura, alguma coisa que vai receber os clientes, ou até para os próprios funcionários? Sem saber o fluxo de caixa, não dá para responder isso, não dá para fazer essas trocas sem ter uma boa visão, uma boa gestão do que você já tem ali a longo prazo. Dá para cortar algum gasto? Também não tem como responder sem olhar fluxo de caixa, né? Se tem algum custo fixo que pode ser reduzido, será que tem alguma despesa variável para cortar? Até pode ter, mas qual é a prioridade? Qual que vocês devem cortar primeiro, né? Falando em reduzir custos ali da empresa. Então, tendo essa boa visão, essa estruturação financeira, vocês vão saber exatamente onde dá para melhorar a entrada, onde dá para melhorar a saída de dinheiro, onde dá para cortar gasto, onde dá para ajustar algum fluxo, alguma data, algum vencimento, enfim, o fluxo de caixa ele está muito à frente disso. E outra pergunta que também que a gente tem é, de onde vem mais receita? Também não tem como responder sem olhar o fluxo de caixa, né? Qual produto será que eu estou vendendo mais? Qual é a unidade? Qual é a cor desse produto? Qual é o serviço que eu mais vendo? Qual é a época que eu mais vendo? Para qual é o cliente que eu mais faço venda? Quem é meu vendedor que mais vende? Que dia do mês que eu vendo mais? Várias perguntas aqui que eu vou jogando para vocês refletirem, que com uma boa visão de fluxo de caixa, vocês certamente saberiam responder, tá? E aí, eu vou seguir para mais uma aqui, daí eu quero perguntar para vocês se algum de vocês tem essas respostas dos slides anteriores, ou quem está sentindo aí a necessidade de ter uma boa gestão, de começar a organizar um pouco melhor isso, tá? Qual é o produto ou cliente mais rentável? Vocês sabem isso? Qual é mais lucrativo? Tanto o produto, serviço ou cliente, quem mais traz rentabilidade para a empresa de vocês? Vocês têm essa visão disso? Tem mais gente pedindo para entrar. Quem foi entrando ao longo da minha apresentação aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente já iniciou ali, mas vocês podem ficar super à vontade, estamos gravando, depois a gente compartilha com vocês o que já foi no início aqui também, tá? E mais uma pergunta aqui, né? E se o fornecedor perguntar qual é o melhor dia para vencimento da fatura? Você sabe responder? Na hora de comprar, a gente paga à vista, com desconto, prazo, ou acaba trazendo ali com antecipação também. Mas vocês sabem qual é o melhor dia para pagar as contas de vocês? Vocês sabem exatamente todo dia que vocês recebem tudo e o dia que vocês estão pagando? A falta de visão do fluxo de caixa, ela pode acarretar em quê? Minhas contas vencem dia 8, eu recebo dia 9, então eu sempre acabo pagando com atraso, com juros, com multa. Isso gera um prejuízo enorme, principalmente a longo prazo ali, né, quando não se tem essa visão. Então, saber exatamente o melhor dia de compra, o melhor dia de pagamento, e organizar isso vai trazer um resultado maravilhoso aí para vocês, tá? Uma gestão super necessária.
Aí, passei essas perguntas aqui, queria entender um pouco de vocês. Podem interagir ou com reação de emoji ou ali no chat também, ou pode ficar à vontade para abrir o microfone. Mas vocês tinham todas as respostas das perguntas que eu fiz? Aí vocês fiquem à vontade para participar. O Rodrigo vai fechar o olho. Eu acredito que não. Não, o Karen já confessou que não. Olha só a importância de um cadastro bem feito, né, Gabriela? Mudar toda a perspectiva da empresa. Saber quem que é o maior cliente, saber quem é o maior fornecedor também, como que as entradas e saídas se comportam, né? Qual o melhor dia de compra, qual o melhor dia para recebimento, porque muitas vezes a gente fica negociando errado, né? Principalmente quem trabalha no comércio, com atividade comercial, às vezes compra no dia para pagar num dia que não tem nada a ver, né? Qual que é o melhor dia? Então, a gente tem que entender, o empreendedor, o empresário tem que ter esse fluxo para que ele não tenha dificuldade de pagar juro desnecessário lá no banco. Porque muitos clientes nos procuram justamente para arrumar esse capital de giro, que às vezes é um problema de caixa de 2, 3, 5 dias, que poderia ser evitado com uma análise inicial pelo próprio sistema, né? Exatamente. Então, isso é muito fundamental, assim, ter essa boa gestão. A gente diz, né? O dono de negócio, ele é muito especialista no negócio dele. A empresa que vocês têm, eu tenho certeza que vocês dominam a área, né, que vocês trabalham, que vocês têm a empresa de vocês. Mas a gestão, ela é tão necessária quanto dominar, ter conhecimento. E se a gente não tem esse conhecimento e não domina, contar com profissionais que vão ajudar vocês nisso, sabe? A equipe do Rodrigo é muito, muito capacitada, muito dedicada para isso, para apoiar vocês, seja com apoio, direcionamento, seja com terceirização, de fato, desse serviço ali, né, que é para apoiar vocês, mas isso tudo vem para construir o sucesso da empresa, né? Mais lucratividade para vocês, mais produtividade e mais tempo para vocês focarem no que vocês realmente precisam ali, né, que é tocar o negócio. Então, a gente vai dar sequência aqui na apresentação. Obrigada pela Karen, que participou e interagiu com a gente. Pessoal, não sei se vocês estão com vergonha, mas fiquem à vontade, tá? A gente gosta de interação, para ir conversando mesmo e entendendo junto o que dá para melhorar. Agora, eu vou dar um exemplo que é muito comum para vocês, vou dar um exemplo para vocês que é muito comum na quebra de um negócio, tá? Vou trazer uma linha do tempo aqui, de um cenário de alguns dias e operações dentro desse dia. Então, numa linha do tempo, imagina que vocês fizeram uma venda aqui no dia 1. Aí, daqui uma semana, ali no dia 7, vocês entregaram esse produto ou serviço, né, para depois produzir. Então, entregou, produziu, teve gastos. Portanto, a gente vai emitir a nota fiscal. Então, emite a nota, o boleto, cobra o cliente de alguma forma. Fica super feliz, né? Vendi, recebi, vou ter margem para aumentar minha produção e a minha entrega. Mas o cliente chora e acaba perdendo o prazo, né? E o cliente faz isso, então, quando a gente, né, é cliente também, a gente precisa fazer alguns momentos, então, o cliente está sempre pensando no momento dele, no que é melhor para ele. Aí, vocês, como empreendedores, vão lá e dão um prazo. É o cliente de vocês, então, beleza, aceitei, vamos dar o prazo. No dia 30, vocês receberam. Aí, faturou no dia 8, vai lá, vende o triplo, até porque, né, a gente não espera receber para vender de novo, então, a gente vai fazer essa venda. Aí precisa organizar ali, né? Gastar 3 vezes mais para produzir o triplo. Só que ainda não tinha recebido. Né? Eu fui fazendo todas essas vendas, fui gastando para produzir e tudo mais, só que ainda não tinha recebido. E aí que para uma venda, isso é fácil de contornar, né? Mas no momento de crescimento da empresa, isso acaba com o fluxo de caixa. Vocês podem perder a venda, já fiz a venda ali, não recebi, perdi essa venda, meu produto vai ficar ali. Tem custo com o banco até quebrar. E por pura falta de controle de fluxo de caixa, o sucesso da vendas acaba virando um fracasso, né? Então, tudo isso seria impedido se tivesse uma boa gestão, se já tivesse o fluxo de caixa mais desenhado, uma visão boa dele também, e consegue fazer ele estender e negociar prazos ali com o cliente, mas sem que prejudique ali a empresa. Aí aqui, a gente tem o segundo ponto, né, que é falar um pouquinho de como evitar esses erros, mas eu queria entender um pouquinho sobre um desses erros, quais vocês mais se identificaram? Se foi a falta de gestão de anotar contas a pagar a receber,
Se ele foi, de fato, de não ter visão do fluxo de caixa, se é misturar a conta pessoa física ou pessoa jurídica. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, ou mandar no chat, pode ficar à vontade também, mas eu queria só dessa interação de vocês antes da gente passar de como evitar esses erros. Todos eles podem incluir? Pode. Ó, Rodrigo, anota o nome da Karen, liga para ela depois. Todos eles, principalmente CNPJ com CPF. É uma grande dificuldade, né? Muito. Eu tenho um casal de amigos que eles são super jovens, eles têm uma empresa, ele é produtor musical e eles faturam muito bem. Mas o dinheiro da empresa é o dinheiro do casal, da família, e acaba que a empresa nunca tem caixa suficiente, nunca tem dinheiro. Eles vivem muito bem, eles gastam muito, mas a empresa em si, né, acaba não tendo caixa, não consegue investir em patrocinado, não consegue melhorar a estrutura, porque não tem caixa. E isso é muito difícil para eu ver eles, né, cometendo esse erro ali, mas a gente conversa, aconselha e tudo mais, mas é uma grande dificuldade em ter um profissional capacitado para poder ajudar a separar. Porque eu saber que eu preciso separar pessoa física e pessoa jurídica é uma coisa, mas como separar? Como fazer na prática? Precisa de ajuda para conseguir organizar no dia a dia, ter um bom fluxo ali, para conseguir separar de fato, né? Então, precisa contar mesmo com os profissionais capacitados que andam junto com vocês. Então, Karen, conta muito aí com o Rodrigo e a equipe dele, que com certeza eles conseguem te auxiliar em todas essas etapas, tá? Tá bom. E obrigada pela tua participação. Vamos lá agora, vamos falar aqui dos 3 passos, né, para organizar o financeiro do seu negócio hoje. Então, aqui eu vou trazer 3 passos simples que levam à maturidade em gestão financeira para o negócio de vocês em outro nível. Então, são 3 passos que vocês já até podem ter ouvido falar, né? Aquele óbvio precisa ser dito, mas que eles são fundamentais para começar a estruturar e melhorar isso. E Rodrigo pode ficar super à vontade aí para complementar também, tá? Tá tudo certo. Maravilha. Então, passo 1, usar a tecnologia a favor de vocês. A gente está tendo um avanço absurdo na tecnologia, né? Tanto em sistemas, inteligência artificial agora. Muita gente tem medo da inteligência artificial por perder, né, algumas funções, mas a gente precisa encarar isso muito a nosso favor. Precisa utilizar disso para facilitar o dia a dia, otimizar processos, agilizar a rotina ali também. Então, usem a tecnologia a favor de vocês. É sempre sinônimo de melhoria, evolução e automatização. Então, façam isso. Como o primeiro passo aqui, vocês precisam usar a tecnologia a favor e ela está disponível para ajudar a liberar tempo, focar no negócio, principalmente se vocês utilizarem o RP com conta digital nativa, né? Falando da Conta Azul, por exemplo. Assim, vocês conseguem automatizar emissão de cobrança, automatizar pagamento, automatizar conciliação bancária também. Então, vocês conseguem, utilizando isso, né, a gente consegue facilitar ali todo esse fluxo de gestão para vocês através de uma ferramenta de gestão financeira. Passo 2, assumam um compromisso com a empresa de vocês. Esse aqui é de assumir o compromisso, ele exige muita disciplina, que é o exemplo de separar a conta pessoa física e pessoa jurídica. É uma grande disciplina que precisa ter. Antes de qualquer coisa, é preciso organizar a estrutura financeira pessoal, definir um prolabore para os sócios. No sistema, né, o controle financeiro, abrir uma conta PJ e uma conta pessoa física para separar totalmente as finanças ali, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Se necessário, comece com retirada quinzenal, respeitando ali o valor estipulado, né, e separar totalmente as finanças pessoais das empresariais. Tá? Isso aqui ele é muito fundamental, muito necessário. O primeiro passo, sim, para poder começar a organizar, né, quem ainda está nessa etapa. E criar uma rotina semanal de acompanhar o fluxo de caixa. Então, ver o meu fluxo de caixa, começo olhando ele semanal, depois eu vou estendendo, olho ele mensal, olho trimestral, a gente consegue ter uma visão até do ano todo ali, né, uma visão anual do fluxo de caixa. Então, é muito importante, e alimentando as informações, vai gerar ali esse relatório, essa visão para vocês. Terceiro ponto, contar com o apoio dos especialistas, e vocês têm hoje a Dinastia Contábil, mega parceiro aqui da Conta Azul, são parceiros nível especialista, então já tem um nível de referência aí no mercado posicionados para ajudar vocês. E aqui, eles vão muito ajudar vocês a organizar toda essa gestão, né? Então, profissionalizar a gestão financeira com quem entende do assunto, que é o Rodrigo e sua equipe, e aqui eu vou deixar aberto, Rodrigo, para você falar um pouquinho, né, sobre a estrutura que vocês têm aí, principalmente como vocês podem e vão ajudar o pessoal aí a organizar e ajustar esse fluxo financeiro da empresa.
Então, a gente tem uma equipe de especialistas tanto na área contábil quanto na área do financeiro em si. E a parte do financeiro, ele é um controle que ele é muito mais próximo do empresário, do empreendedor, do que a contabilidade, na prática. Porque a contabilidade, ela vem com muitas informações já vencidas, né, Gabriela? Ela Sim, vem, ela vem coisas no mês de julho, por exemplo, coisas que aconteceram em junho. acaba Já trabalhando no passado, né? Exato. Então, o financeiro ele já é uma coisa diária, uma orientação diária, um comportamento diário, todo dia, como você falou, entender de forma nativa, de preferência, como o Conta Azul faz, a conciliação bancária ali para ver se tem saldo ou não tem, se há como não fazer pagamento de algum tipo de boleto, né? Então, a gente tem equipe própria para ajudar o nosso cliente a fazer essa conciliação diária, acompanhar se está indo tudo bem todos os dias, e não somente no mês seguinte. Então, a contabilidade, ela cria um plano e o financeiro executa esse plano, né? Então, é possível a gente colaborar de outras formas também com o nosso cliente e amigo aqui. E Maravilha. depois também eu me comprometo a falar com cada um sobre como é que funciona esse serviço do financeiro, né? Que é o acompanhamento diário. Que a gente pode tanto dar orientação, quanto, de fato, pegar esse serviço para fazer. Porque ele é um serviço de extrema importância e ele é um serviço diário, né? Com certeza, e é um serviço muito valioso porque vai permitir com que vocês consigam focar a atenção de vocês no que realmente importa, ali, que é o dia a dia, o operacional da empresa, ele consome muito. Então, tendo alguém ali capacitado, assumindo a gestão financeira de vocês, vale muito a pena, porque vocês descansam, sabem que o financeiro está sendo cuidado, está em boas mãos, e vocês conseguem direcionar ali para ofertar mais serviço ou mais produto, crescer a base de clientes, então conseguem crescer a empresa e ter alguém bem sustentável ali cuidando do financeiro para vocês. Então, Toma a decisão a partir do financeiro, né, Gabriela? No momento da exatamente. apresentação, você deu o exemplo lá, vou comprar uma nova cafeteira. Será que está no momento de comprar, né? É coisa simples. É porque é um monte de pequenas coisas que pode dar problema e que o financeiro pode ter sucesso também, né? Então, uma Certeza. cafeteira é 3, 5 mil, 7 mil reais. Isso pode entrar no meu fluxo nesse momento? Em que momento que pode entrar? E não só isso. Qual que é o melhor dia para vencer esse fluxo, né? Se for comprar parcelado, por exemplo, ou se for à vista, o que isso vai trazer? Vai aumentar o resultado? Não vai? E entender o cliente também. O cliente vai beber o café, né? Quem é esse cliente? O meu maior cliente, ele vem no escritório? Ele vem na empresa? É importante isso nesse momento? Então, a partir do financeiro que a gente começa a ter muitas atitudes que podem impactar positivamente na ascensão, na manutenção e no crescimento da empresa. Com certeza, e é muito bom ter esse apoio, toda essa visão ali, porque as decisões elas são tomadas de forma muito mais concretas, né? Então tudo ele vai agregar, ele não vai trazer aquele desespero de agora eu preciso pagar, minhas despesas são muito altas. E a visão do fluxo de caixa, eu gosto muito dela porque ela vai mostrar tudo que a gente tem previsto de recebimento e de pagamento nesse mês e nos próximos meses, porque a gente tem despesas fixas e variáveis, mas elas são recorrentes. Então, mesmo que seja variável, coloca uma média ali e vocês conseguem ver exatamente, a mês que vem eu tenho mais despesa do que receita prevista. Então, vou correr atrás para entrar mais receita para conseguir dar conta de arcar com todas essas despesas que eu tenho aqui e ainda sobrar um caixa para minha empresa, conseguir acompanhar o saldo variável também. Então, é fundamental. Sem fluxo de caixa, empresa sem fluxo de caixa é um grande alerta vermelho. Então, a gente precisa organizar e ter isso. Aí, agora, falando um pouquinho sobre o RP aqui da Conta Azul, né? Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês as funcionalidades, não só trazendo o que vocês poderiam fazer aqui pela Conta Azul, mas tudo que um sistema pode ajudar vocês e que a equipe do Rodrigo consegue executar e apoiar vocês ali também através dessa gestão financeira, para vocês terem noção do que seria possível, tanto através do BPO quanto da própria gestão financeira para vocês, tá? Então, aqui o financeiro ele é organizado em minutos sem dor de cabeça, é a nossa ideia, né? Hoje, Conta Azul, somos RP de gestão financeira integrado com uma conta PJ para recebimento, gera cobrança para o cliente e faz pagamentos, transferências também. Então, eu vou trazer aqui para vocês
como se fosse uma rotina do empreendedor com as funcionalidades que a gente tem aqui na Conta Azul, tá? A nossa solução, então, vocês conseguem receber, né, registrar venda, orçamento, emitir nota fiscal de forma muito ágil, automatizar o envio de cobrança com lembrete de vencimento, baixar, conciliar o lançamento de forma automática, e tudo isso para receber mais rápido, em dia, reduzindo a inadimplência, ganhando tempo. Nos relatórios conseguem ver quem são os clientes inadimplentes, quem tem vencimento ali nos próximos dias. A parte de pagar, então vocês também conseguem pagar provisionando gasto recorrente e despesa fixa, importar as notas fiscais e boletos via DDA, pagar diretamente aqui pelo RP, né, terem acesso ao aplicativo Conta Azul de Bolso, onde faz o pagamento também. Assim, tem visibilidade do contas a pagar, com agilidade, evita erro, atraso, duplicado. Dentro de um serviço de BPO financeiro, por exemplo, que é a terceirização financeira, eles conseguem provisionar todos esses pagamentos para vocês conferem e dão ok. Então, imagina a facilidade que é vocês só entrarem e ver todas as contas que tem para pagar no dia, que o time do Rodrigo já deixou provisionado, vocês só dão ok e o valor já é pago. Então, isso traz muito ganho de tempo ali na rotina para vocês. Um terceiro ponto, obter crédito, né? Então, aqui na Conta Azul, com a nossa abertura da conta PJ, a gente consegue integrar a operação, né, e visualizar ali, né, você vai pagando, recebe as informações conciliadas do financeiro, tem mais acesso a crédito pré-aprovado com base no histórico, taxa de juros alinhada ao negócio de vocês, então é feito toda uma análise, um estudo ali de como está o cenário de vocês e já é feita essa liberação ali pré-aprovada de crédito, né, o dinheiro ele vai cair em conta em 60 segundos, ele já entra direto para vocês. Então a nossa ideia aqui, com essa parte, né, de obter crédito, é menos burocracia para que vocês consigam obter capital, investir no negócio, ou trazer um fôlego no caixa, tá? Uma das coisas que a Conta Azul consegue apoiar e oferecer para vocês. Falando em visibilidade, né? Então, vocês facilmente vão conseguir entender a performance do negócio de vocês com os nossos relatórios e com a parte de estoque. Então, a gente disponibiliza mais de 100 relatórios gráficos e dashboards bem completos, além de relatório personalizado, com inteligência artificial, aqui da Conta Azul também, e a informação atualizada e visibilidade para entender a performance e tomar decisão mais assertiva. Então, gerenciar o estoque, toda a nossa visão de análise, tudo que é feito de gestão da Conta Azul, gera venda, emite nota, faz a cobrança, alimenta o estoque e os relatórios de forma automática. Então, conforme é feita a gestão do dia a dia, você já tem um relatório alimentado ali, onde vocês conseguem ter essa visão em tempo real. Aqui a gente tem também sobre, falando ali, né, sobre além do estoque, também o gerenciamento de estoque, dos relatórios, perdão, que é o gerenciamento de estoque, e o próximo passo a gente tem aqui, que é receber aconselhamento. Então, aqui vocês vão estar conectados com o Rodrigo, com o time do Rodrigo, vão conseguir ter esse apoio, né, seja vocês fazendo gestão, vocês confiando no time deles ali para fazer essa gestão para vocês, de ter essa visão com uma análise muito inteligente, uma análise de especialistas de mercado mesmo, que vão olhar para o fluxo de caixa de vocês, vão dar uma previsão para vocês, vão conseguir organizar um cenário para vocês, falar, olha, esse cenário está crítico, a gente precisa ajustar a rota aqui nesse ponto, ou então olhar ali, em paralelo à gestão financeira, com o balanço da contabilidade, sempre casando as informações, né, trazendo uma visão de DRE gerencial. Então, vocês vão ter parceiro de vocês, né, a Dinastia Contábil conectado aqui com isso, que vai ajudar muito numa análise muito mais assertiva e efetiva aqui de todo esse processo. E por último aqui, né, a gente consegue estar em conformidade, né, então dessa forma vocês vão estar em total conformidade ali da empresa, vão estar seguros em trilhar uma jornada de muito sucesso para o negócio. Vocês têm uma visão, um caminho todo claro por aqui, gera venda, emite nota fiscal, gera cobrança, faz conciliação bancária aqui com os lançamentos do extrato na Conta Azul, consegue administrar o controle de entrada e saída de clientes e inadimplentes, fluxo de caixa. Então, é uma gestão super completa que vocês conseguem ter toda essa visão por aqui, tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de comentar, Rodrigo? Então, com relação aos relatórios, esses aí são os relatórios básicos, tá, pessoal? Porque no final nós vamos falar da oportunidade de contratar o sistema aqui direto por nós, e contratando conosco, existe um número muito maior de relatórios, né, Gabriela, que é possível a gente oferecer para o nosso cliente final também.
Sim, sim, não, falando dessa parte de relatórios, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Vou explicar um pouquinho sobre isso também. Hoje nós temos duas formas do cliente chegar na conta azul, contratando direto com a gente ou através dos nossos parceiros. A Dinastia é um parceiro nosso, então existem benefícios para quando vocês chegam através dos parceiros. Negociação diferente para vocês, forma de pagamento direto com o parceiro de vocês, então já consegue negociar e ter todo o fluxo ali com o Rodrigo. E dentro da licença, algumas funcionalidades os clientes precisam pagar e contratar à parte, e os clientes de parceiros, eles têm de forma ilimitada. A gente tem mais de 100 relatórios disponíveis aqui através da parceria, quanto que são personalizados, conseguem utilizar a inteligência artificial e tudo mais, que são diferentes de quando vocês contratam direto pela conta azul, precisa fazer alguma adesão à parte a alguns relatórios e não tem acesso a todos eles. Então, já para explicar, né, existe essa diferença e vocês têm esse benefício super vantajoso ali por ter a Dinastia como parceiros e disponibilizar isso para vocês também. Gabriela, aqui nesse grupo que está presente, tem pessoas que são indústria, tem pessoas que são serviço e tem comércio. Uhum. Tá todo mundo tímido, né? Mas o Conta Azul é para todos, Gabriela? Então, nós temos um estudo de caso aqui, né, de funcionalidades e o que atende. Se a gente está falando de gestão financeira, BPO financeiro, por exemplo, né, a tua equipe vai fazer BPO, uma indústria, quando a gente vai controlar, o BPO não precisa ser de todas as funcionalidades. Eu posso fazer uma terceirização para acompanhar contas a pagar e contas a receber, só contas a pagar ou só contas a receber. Uma indústria, o que ela não vai atender na conta azul, por exemplo, é o estoque em transformar matéria-prima em produto final. Então, a gestão de estoque não atenderia, mas a gestão financeira atende tranquilo com esse fluxo de caixa. Clientes de comércio e serviço atende 100% das funcionalidades, então gera a venda do comércio, já dá baixa no produto em estoque, eu consigo fazer a busca automática das notas de compra e cadastrar e alimentar esse produto em estoque ajustando o custo médio, então eu vendi ele, dá baixa automática lá no estoque também. Serviço, consegue gerar venda, já emite a nota fiscal, já gera cobrança do comércio também. Com o aplicativo de celular, por exemplo, quem é serviço, às vezes está na rua, prestou um serviço, consegue gerar a venda e a cobrança direto pelo aplicativo no celular, já disponibiliza ali para o cliente. Então, atende, né? E a ideia é otimizar o fluxo para vocês. Alguns detalhes operacionais da indústria, ou empresas de lucro presumido, por exemplo, que são maiores, né? Acabam tendo algumas limitações, pensando no operacional no todo. Mas, na gestão financeira, no foco de gestão, atende tranquilamente. Todo esse serviço seria, no caso, terceirizado para vocês, né? Acho que é contigo, Rodrigo. Sim, esse serviço do financeiro é mais uma oportunidade que a gente oferece para os nossos clientes. Mas você não precisa de contratar simplesmente o serviço financeiro. Você pode, como a Gabriela falou, a gente está colocando aqui uma explicação melhor sobre o Conta Azul para que vocês entendam que o Conta Azul tem várias possibilidades. Mas dentro do sistema de vocês também tem essas possibilidades, né? O Conta Azul, a diferença dele é que muita coisa já é nativa, a integração com o banco já é nativa, né, Gabriela? Então, Sim. todo dia de manhã, através de uma inteligência artificial, o sistema já importa para dentro, o sistema já importa o extrato para dentro do sistema, né? Uma coisa que a Gabriela aí falou agora também é, eu estou na rua e preciso já de efetuar ou o orçamento ou uma venda para o cliente na hora. Então, você já pode acessar o sistema a partir do seu próprio aplicativo no celular. Você não precisa de esperar chegar na empresa nem para tirar o pedido, né, Gabriela? Principalmente com as empresas que têm várias pessoas trabalhando na rua. Então, o orçamento pode ser emitido lá no cliente com o celular do colaborador, que encaminha para o financeiro e emite a nota. É uma infinidade de atitudes e coisas que a gente pode fazer. Para quem trabalha com orçamento o tempo todo na rua, também é possível você gerar orçamentos por dentro do sistema e depois fazer o acompanhamento desse orçamento por dentro do sistema também. Foi assim, está em análise, do orçamento já transforma em venda, da venda já pode emitir nota, já pode emitir nota, exatamente. E tudo como a Gabriela com falou, controle. né? Usar a tecnologia ao nosso favor. Exatamente, tudo começa com bom controle, Karen. Se você cadastra bem o cliente inicial,
aí dali surge uma oportunidade de venda que depois é encaminhado para a área financeira para, de fato, fazer o fechamento da nota, entendeu? Que a gente pode colaborar. Em resumo, nós podemos colaborar, sim, com essa atividade. Maravilha. Vamos lá, então. Falando um pouquinho, explicando sobre a Conta Azul para vocês, hoje somos o principal RP em nuvem no Brasil. Estamos há 3 anos no mercado, já ajudamos mais de 100 mil clientes, né? Então, hoje nós temos mais de 100 mil empresas mantendo sua licença na Conta Azul, fazendo a gestão financeira, né? A gente garantindo ali que o empreendedor tenha mais tempo para crescer. Estamos presentes em todos os estados aqui do nosso Brasil. Então, temos uma base muito sólida de clientes que estão todos os dias operando o sistema, fazendo gestão financeira e conseguindo ter mais ganho de tempo e produtividade ali para as demais demandas da empresa, que, como a gente falou lá no comecinho, não são poucas, né? Então, aqui, né, com a Conta Azul, a ideia é que o financeiro ele seja simples de usar, rápida a implantação, seja seguro, seja ali através da terceirização do BPO financeiro para vocês, ou através da própria utilização, né? Mas o intuito é que seja sempre muito intuitivo, prático de utilizar da maneira mais facilitada possível. Aí aqui, a gente tem um exemplo de sucesso. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar o vídeo com vocês. Ele tem 2 minutinhos, então ele é bem rapidinho. Deixa eu compartilhar. Eu vou dar play e vocês só confirmam se estão conseguindo ouvir. Me chamo Edson, tá? Sou dono de uma empresa de segurança eletrônica. Trabalho com sistemas de automação, segurança para fins de condomínio. A gente está aqui num cliente, que é um dos primeiros clientes da IDF. Aqui faz parte da história da IDF. O momento aí de desafio da ADF, inclusive aconteceu nesse condomínio mesmo, é um dos primeiros clientes. Quando me chamaram para fazer um atendimento aqui de motor, que estava lá, eles não conseguiam entrar e sair com o veículo. O síndico gostou do atendimento, pela rapidez, pela qualidade do serviço, né? Decidiu tirar uma empresa antiga que estava aqui e eu ainda estava iniciando no processo. E ele resolveu confiar no meu trabalho, né? E onde eu assumi todo o prédio para fazer toda a automação. Aí eu acabei contratando a minha contadora, que já trabalhava com a Conta Azul, e eu gostei da ferramenta. De lá para cá só tem melhorado. Hoje em dia nós faz tudo pelo aplicativo. Antes de ter a Conta Azul, o processo era totalmente manual, né? Então, os orçamentos eram em planilhas de Excel, as notas fiscais eram preenchidas a caneta, era um processo bem demorado. O sistema da Conta Azul veio realmente para ajudar na questão de tempo aí e deixar mais prática a vida aí do empresário. Então, hoje eu consigo fazer orçamento, emitir boleto, tudo tá na palma da minha mão, né? Ganho bastante na carteira de clientes, né? Demorava muito tempo para fazer esse processo de mandar boleto, comprar produto, era tudo manualmente. Hoje eu gasto uns 80% a menos do tempo. Teve uma margem aí de 15% a 20% no ganho. A cobrança é feita através do Conta Azul. Hoje eu acesso aqui o app, vejo os clientes que não pagaram e tal, e vai tudo via automático, né? Ela manda lembretes de cobrança, manda nova fatura, prorroga. Então hoje todo o processo é automatizado. Tem 2, 3 bancos que automaticamente carregam as informações lá no Conta Azul, né? E com isso a gente já tem toda a conciliação automática. Em tempo real eu consigo ver como é que estão minhas vendas, qual mês foi melhor, qual não foi. Ajuda também a identificar alguns pontos a melhorar. Bom, a Conta Azul hoje representa a praticidade, né, e agilidade. Então, esse foi o videozinho, né? Eu gosto de trazer ele sempre esses cases de sucesso. Mostrou na prática um pouco de tudo que a gente conversou, né? O que ajudou ele ali. O aplicativo que ele estava mexendo é o aplicativo da Conta Azul, é o Conta Azul de bolsa. Então, tendo um login, a conta, vocês conseguem acessar pelo aplicativo também. E ele exemplificou muito bem a rotina ali, né? Principalmente o prestador de serviço que está na rua, que gera venda, manda cobrança automática, lembrete dessas cobranças também ali que diminui a inadimplência.
Então, todo esse fluxo aqui, né, trouxe 80% de redução no tempo gasto com gestão financeira para esse cliente, tendo apoio sempre ali, né, do escritório, do parceiro. Ela falou da contadora dele, é uma contadora parceira. Então, vocês têm esse grande privilégio e benefício que é ter a Dinastia como parceiros da Conta Azul, que conseguem proporcionar e apoiar vocês nesse processo também, tá? Aí, aqui, esse aqui é o teu QR Code, né, Rodrigo? Tá no mudo. Sim, sim. Esse é o nosso QR Code. Na verdade, a gente já tem contato de todos, né? Sim. Esse é o telefone esse QR Code é o meu telefone, né? Então, todo mundo que quiser falar comigo pode falar através desse QR Code aí que a gente vai fazer negócio, né? Já está chegando no final? Esse é o último slide? Esse é o último slide, né? A gente passou por todos os pontos. Se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar. Então eu quero falar que esse aí, de fato, é o meu telefone. Se alguém quiser entrar em contato, já pode entrar em contato, para a gente orientar melhor, né, Gabriela? Como é que funciona o serviço de BPO financeiro, para quem tem interesse em contratar só o sistema, para quem tem dúvida de como que funciona o seu sistema e se quiser que a gente apoia a utilização do seu sistema também, sem trocar sistema nenhum, a gente está à disposição para isso aí também, né? Maravilha, gente. Agradeço muito a participação de vocês, a atenção, a disponibilidade de tempo, né? A gente sabe que hoje o tempo ele é muito escasso, né? Principalmente vocês que estão à frente do negócio, mas muito importante a participação. Espero que o assunto ele tenha, de alguma forma, agregado, tenha ajudado vocês a trazer percepções diferentes da importância e necessidade que vocês têm de ter uma boa visão, uma boa gestão financeira. Aproveitem muito, né? Que vocês têm uma mega contabilidade aí, buscando sempre trazer inovação para vocês, buscando sempre o melhor para todos vocês ali, seja apoiando na gestão de forma estratégica, com todo o trabalho entregue para vocês. Meu agradecimento também a você, Rodrigo, né? Deu tudo certo no evento, foi uma agenda bem bacana, a gente conseguiu interagir ali com o pessoal, e fico à disposição aí para auxiliar vocês no que for preciso. Contem muito com o Rodrigo, entrem em contato com ele, entendam como eles podem auxiliar vocês nesse processo, tá?